Próxima questão. Boa noite, Falcone. Boa noite a todos. Eu queria saber se os espíritos. Meu nome é Orlando Procene. Eu queria saber se os espíritos podem reencarnar em corpos de animais. Meu caro Orlando, a sua pergunta deixa muitas pessoas de cabeça em pé, de cabelo em pé. Se os espíritos podem reencarnar em corpos de animais. A doutrina que ensina, crê, que os espíritos podem reencarnar em corpos de animais, chama-se metempsicose, não é isso? E a metempsicose é crença comum em diversas regiões da Índia, como também em diversos outros pontos do planeta. Os indianos tratam com muito carinho determinados animais. Na região de Nova Delhi, por exemplo, a noroeste da Índia, eles têm um culto muito grande à vaca, aos bovinos. Em outras regiões da Índia, um culto a outros animais. Por quê? Os indianos acreditam, determinada casta dos indianos, determinado segmento da comunidade indiana, que alguém, um espírito já na dimensão humana, pode vir a reencarnar na dimensão animal. Por isso, tratar o animal com carinho, porque ali pode ser mamãe, pode ser vovó, pode ser meu tio, pode ser meu tio-avô que está reencarnado ali. Mas o Espiritismo mostra que não, os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, eles podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que cada um faça para chegar à perfeição relativa. Dá para entender? Então, quem ainda acredita que os espíritos podem reencarnar em corpos animais é alguém que precisa atualizar seu banco de dados, seu raciocínio. Respeitamos carinhosamente, respeitamos todas as crenças, mas não podemos avalizar estas doutrinas ou estes pensamentos. Próxima questão. Boa noite, Falcone. Meu nome é Maria Amaral e eu quero saber se todos os espíritos são iguais. Se tudo na natureza é único, cada grão de areia do deserto do Saara, cada grão de areia das praias espalhadas pelos diversos continentes são únicos. Se as folhas de uma floresta não existem duas folhas iguais, Maria? Respondendo, todos os espíritos são iguais? Não. Nós vamos ver que os espíritos pertencem a diferentes ordens, de acordo com seu grau de evolução, de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros são chamados na codificação aqueles que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos que já estão na metade do caminho para a frente. Espíritos imperfeitos são aqueles caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Eu me recordo de uma das passagens mais belas do Evangelho, segundo o meu ponto de vista. Jesus está atravessando a cidade de Cafarnaum e Jairo apresenta a ele um homem que não é judeu, não é hebreu. Este homem era um centurião, era o responsável pela centúria, por uma unidade militar que ficava numa encruzilhada ao norte de Cafarnaum. E ele, à frente de Jesus, disse: Senhor, eu sei que tu vens de Deus, e eu venho pedir clemência pelo meu servo, que está doente, e eu sei que tu podes socorrer. Já busquei todos os recursos da medicina, e não foi possível aliviar o seu sofrimento. Ele está entre a vida e a morte. Jesus então prontamente diz ao centurião:
de origem romana: vamos até a tua residência. Ele disse: não é necessário, eu tenho homens sob o meu comando, e eu passo para eles ordens, e eles cumprem as minhas ordens. Eu sei que tu tens sob o teu comando diversas ordens de espíritos, e se tu ordenares, eles podem ir à minha casa e curar o meu servo. E tal fato ocorre. Jesus diz: vá, teu servo está curado. Vira para os companheiros e para aqueles que o observavam a cena, e diz uma frase extraordinária: em toda Jerusalém eu jamais vi fé como a deste homem. Então eu te pergunto: todos os espíritos são iguais? Não. Há um outro momento que, após descer do Monte Tabor, um pai vem na direção do mestre. Ele está acompanhado de Tiago, João e Simão, e diz: Senhor, livra meu filho de um espírito maligno, que ora o lança no fogo, ora o lança na água. Teus discípulos debateram com o espírito a noite inteira e nada conseguiram. Resumindo, Jesus chega, diz ao espírito: espírito doente, saia deste jovem. O espírito sai e o menino fica liberto. Jesus segue o caminho e os discípulos ficam intrigados. Na hora da primeira refeição, pelo meio da manhã, eles param à beira de uma fonte, partem o pão, os alimentos, e um deles pergunta ao mestre: mestre, nós fizemos tudo que o Senhor nos ensinou, debatemos com o espírito a noite inteira e não conseguimos demovê-lo. Por quê? A resposta de Jesus é extraordinária. Em verdade, eu vos digo que para esta casta de espírito é necessário jejum e oração. Se Jesus está se referindo a esta casta de espírito, é sinal que há outras. Então, os espíritos somos e estamos em níveis diferentes de evolução moral e intelectual. E neste campo da evolução, ninguém gera crédito para ninguém. Cada um é responsável pelo que faz. Outro momento vai Jesus dizer: digno é o trabalhador do seu salário. Assim, há infinitas posições espirituais e cada espírito não existe backup seu marido, não existe backup do Falcone em lugar nenhum. Por isso somos indivíduos, personalidades individuais. Aqui na FIAP nós temos um grupo de trabalhadores, formamos uma coletividade, um enxame de abelha, milhares de abelhas formam uma colmeia que é uma identidade coletiva, mas cada abelha é uma, cada espírito é um, ok?